Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Intríade de hoje. Sempre com um bom papo, uma boa conversa e já aproveita, já faz aí a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Já vai compartilhando porque com certeza você vai gostar do nosso Intríade de hoje. Deixa o seu like, é muito importante que você mande para muita gente, compartilhe com muita gente, porque você nos ajuda a manter o nosso programa no ar. Até porque a gente faz um programa voltado para oferecer a você que assiste a gente um conteúdo que sempre vai abençoar a vida de muita gente. Então, você está dizendo para a gente que vale a pena a gente continuar quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu quero até aproveitar para pedir para você fazer um comentário aí e mandar sugestão de temas. Além de convidados que eu trago para conversar sobre diversos temas, eu também estou gravando alguns episódios que eu falo como psicólogo. Então, estou tratando sobre alguns temas como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno de humor bipolar e tantas outras coisas que com certeza vai ajudar muita gente, tá bom? Mas hoje, o nosso tema está muito vasto. É uma conversa muito especial, porque a gente vai falar de vocação, a gente vai falar de profissão, a gente vai falar de missão de vida, de chamado para existir, a gente vai falar de tanta coisa boa que com certeza vai somar na tua vida, tá bom? Eu estou aqui comigo hoje com a Andréia Lia Amazonas, ela é estrategista digital, jornalista, publicitária, consultora de marketing digital, especialista em posicionamento, reputação e vendas online, tem pós-graduação em inovação de estratégias empresariais e atua há 15 anos em comunicação institucional e corporativa. Também é empresária, fundadora da da Amazona Digital, Amazona mesmo? Amazona Digital. Amazona Digital, agência especializada em mercado digital, é consultora de negócios digitais, imagem política e reputação. Também é cristã, fundou também o Cristocast, ela é aí anfitriã do Cristocast, um podcast para dar testemunho da glória de Deus em nossas vidas, que nasceu da necessidade de expressar sua fé, unindo a sua vocação profissional, a sua vocação espiritual, a sua chamada. Olha só, então tem muita coisa para a gente conversar. Bem, que prazer ter você aqui, Andréia. Bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. O prazer é completamente meu. Estou muito feliz de estar aqui hoje, prestigiando esse programa. Estou muito feliz, porque é muito bom quando a gente participa de algo que a gente sabe que tem realmente um propósito. Né? O propósito em Deus, ele é irrecusável. Eu tinha que vir aqui hoje. Estou muito feliz de aceitar o teu convite. Estou muito honrada, viu? Muito obrigada mesmo. Maravilha. Nós temos uma coisa em comum, né? Isso. Nós dois, respectivamente, estamos carregando um bebê no colo. Isso. O meu podcast, que é o Intríade, você com o Cristocast, né? Isso. São dois bebês que nasceram há pouco tempo. 2 bebês. Inclusive, já antecipo o convite de te receber no Cristocast também. Beleza, já dei a deixa só para ela me chamar, viu? Bom, a gente aqui em off conversou sobre a possibilidade de um tema. Eu percebi que não dava para fechar num tema, tá? Então, te segura que eu vou mandar as conversas. É papo aberto. Primeiro, de acordo aqui com teu release, você é uma profissional já que atua numa área tão importante e tão atual, né, tão relevante para o nosso tempo, que é o marketing digital. Mas você também trabalha com isso, também voltado para a imagem empresarial, para a política e os políticos. Como é viver tudo isso aí, ter que se organizar para enfrentar essas demandas do nosso tempo, e ainda assim ter esse tempo para pensar num podcast onde você vai cumprir uma outra parte da tua existência, do teu chamado, da tua vocação. Você sabe que, assim, apesar de bastante tempo trabalhando como jornalista, trabalhei muito fazendo assessoria de imprensa por muitos anos, assim, com muito tempo de formada, né? Não vou falar para você não fazer conta, mas... Perfeito, né? Ninguém está querendo saber de conta aqui. Mas já é mais de 20 anos e, assim, eu tive tempo de trabalhar nos diversos setores da comunicação. Uma coisa que me chamou a atenção desde o início é a questão da reputação.
né? E por isso a minha especialidade. Então, quando a gente pensa em trabalhar reputação e imagem, a gente desde do pequeno empreendedor até o grande empreendedor, ou figuras públicas, né, instituições, ou não, ou você não é um empreendedor, mas você tem uma reputação, eu tenho uma reputação, um posicionamento que a gente precisa cuidar, né? Já diz também na Bíblia, já que a gente vai abordar aqui alguns assuntos, a nossa reputação precisa ser muito bem cuidada, né? É um dos princípios, assim, nosso nome carrega muita coisa, então a gente precisa ter esse cuidado. E eu fazia já esse trabalho por muitos anos profissionalmente, né? No jornalismo. Sim. Trabalhei 15 anos em instituições de governo, por isso eu acabei me apaixonando pela área da política e fico de bem e fico de mal, sabe como é, né? Entendo. A gente que trabalha com política é assim. E acabei me especializando nisso e depois abri a minha agência. Minha agência também é nova, tem 5 anos, Amazonas Digital. Na verdade, esse ano vamos fazer 6 anos. E foquei nisso, foquei em reputação, imagem, comunicação institucional e política. E essa questão de conseguir um tempo assim para desenvolver o Cristocast, eu acho, falando muito francamente, não foi algo que eu busquei, foi algo que aconteceu. Durante a pandemia, acho que a pandemia mexeu com todo mundo, né? Todo mundo passou por desafios muito pessoais, assim, muitas perdas. Quem não passou por perdas passou por problemas emocionais, depressão, ansiedade, solidão, né? Eu acho que todos nós passamos por muitos desafios. Comigo não foi diferente. Também tive os meus desafios. Sendo que, nesse momento da pandemia, acompanhei muito de perto, até mesmo com os próprios clientes que nós temos da agência, um cenário muito, muito forte mesmo, sabe? Eu atendo um nicho médico, então a gente acompanhava o tempo inteiro a questão de pessoas morrendo, foi muito pesado. Sim. Então, nesse momento, eu como uma boa cristã, aonde eu achei o meu porto seguro foi em Deus, né? Eu sempre digo assim, eu sou católica, mas eu não costumo falar só de uma igreja. Eu amo a minha igreja, mas eu amo muito mais a Jesus Cristo. Sim, com então, eu me peguei nele, né? Então, todos os dias ali, não podíamos sair de casa e eu ia ler a palavra. Ia estudar a palavra. Quando dava um tempinho, acho que para desopilar um pouco, não podia sair para fazer nada, eu ia para a palavra. E ali, então, começou a me surgir a necessidade realmente de fazer algo mais. Eu sentia que eu precisava fazer algo mais, mas eu não sabia o que fazer. Continuei com o trabalho normalmente. Eu sempre procurei seguir os princípios cristãos que me foram ensinados pela minha família, né? Pelos meus pais, mas eu comecei a sentir que faltava alguma coisa, né? Assim que finalizou a pandemia, durante a pandemia eu também passei um processo pessoal muito difícil, como falei, como todo mundo, e foi algo que me incentivou a decidir que eu precisava descobrir o que estava faltando. Porque a gente, às vezes, tem tudo, mas tem um vazio ali no peito que a gente não sabe o que é. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E eu fiquei com esse vazio realmente, não sabia o que era. Eu amo a minha profissão, eu amo ser jornalista, eu amo, sabe, ter a minha agência, eu sou feliz fazendo isso. Mas ainda assim faltava alguma coisa. E eu não sabia o que era. Então, fui buscar. Comecei a participar de uma comunidade missionária, na verdade, só como madrinha missionária. Comecei a frequentar para conhecer mais, para ver como era o trabalho. E comecei a cada vez mais me apaixonar. Então, ia para os retiros, mas isso tudo era uma busca para ver o que era esse vazio que eu não sabia o que era. E chegou um tempo que
aquilo começou a me incomodar de uma forma que você não, é inexplicável, assim. Eu pensava, eu tenho tudo, tenho trabalho, tenho uma família, tenho minha filha linda, tenho saúde, passei por essa pandemia sem adoecer, não perdi ninguém próximo. O que é que está faltando? Eu não conseguia saber o que era. Eu sabia, assim, que eu estava com um problema emocional forte, né? Que daí já veio de uma questão da dissolução do relacionamento, mas eu não achava que aquilo era suficiente para deixar um vazio tão grande, sabe? Continuei na minha busca. Você sabe que conversando com muitas pessoas, não só católicas, mas de diversas igrejas, eu, graças a Deus, tenho muitos amigos de várias religiões, e buscava essas pessoas todas. Então, cada um vinha e me dava um pedacinho de informação. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha que falar direto com Deus. Então, eu comecei a pedir para ele. Falei, pai, me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu não estou achando. O que eu tenho que fazer? Uma coisa é certa, eu comecei a achar que eu tinha que servir a ele. Esse foi o ponto inicial. Eu vejo todo mundo servindo, o que eu posso fazer? E aí também é outra questão, né? Porque a gente, a princípio, imagina que para servir a Deus a gente precisa estar dentro da igreja, né? Seja como padre, como pastor, como freira, enfim, as pessoas a princípio imaginam esse cenário. Mas não, eu entendi que a gente podia sim servir com o nosso talento, com a nossa vocação. Então comecei a orar, mudei mais um pouquinho a minha oração e comecei a conversar com Deus pedindo para que Ele me mostrasse como eu podia servi-lo, unindo a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual. Era a única coisa que eu pedia para Ele. Pai, me mostra como eu posso servir, porque eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa. E precisei de um bom tempo, viu? Isso não é de imediato, mas eu continuei buscando. E nesse processo, eu acho que durou uns 9 meses, que foi quando surgiu realmente o Cristocast. Foi quando ele ficou maduro na minha cabeça. E foi muito aos poucos também, porque enquanto seres humanos somos todos muito inseguros, né? Temos todos muitas limitações, assim. E eu tinha muitas. Apesar de ser uma pessoa bastante extrovertida, mas tenho muitas, né? A gente sempre tem ali guardadinho dentro as nossas limitações nas caixinhas que de vez em quando resolvem aparecer. E eu conversei muito com Deus, então eu pedi isso. Pedi para que Ele me mostrasse como eu podia servi-lo unindo a minha vocação profissional espiritual. Mas isso virou uma inquietação de uma forma que você não tem ideia do tamanho, assim. Era uma baita de uma inquietação. Até que um dia eu sonhei com o meu podcast. Eu sonhei com o cenário, eu sonhei com a mesa, eu sonhei com o microfone, eu sonhei com tudo exatamente do jeito que ele é hoje. E o detalhe, eu não conhecia ninguém que fizesse podcast na época. Não. E outro detalhe, apesar de ser jornalista, eu sempre fui muito tímida para a câmera. Então, o quanto eu pude, eu fugi de fazer vídeo. E hoje eu digo, né, só Deus para colocar meu rosto no YouTube, porque eu... Fora isso, se não fosse ele, eu não faria. E então ele me mostrou o podcast. Mostrou como seria o cenário. E depois eu sonhei novamente com um nome. Foi quando eu fui encontrar um amigo, o Ednei, e conversei com ele, perguntei a opinião do que ele achava. Aí ele falou, qual é o nome que tu estás pensando? Eu falei, estou pensando num nome, mas é um nome muito grande para mim. Eu não acho que é esse nome. Qual é o nome? Eu falei, é Cristocast. Aí já pegou o celular, começou a ver se estava disponível o nome. E estava disponível. E ele falou, é esse o nome para ti. Eu falei, mas esse nome é gigante, como que eu vou carregar o nome de Cristo num programa? Logo eu não sei ensinar a palavra. Né? Eu sou tão nova estudando o Evangelho.
amor, vou fazer um programa chamado CristoCast. Ele falou, mas é esse. Foi esse que ele te mandou, é esse que vai fazer. Porque, na verdade, esse é o papel do cristão, né? O cristão, a primeira vez que o cristão foi chamado de cristão, está lá em Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia. Uhum. E o que significa cristão? Cristão significa pequenos cristos. Então, nós somos pequenos cristos. E qual é o nosso papel? É falar do Cristo. Né? Então, carregar o nome de Cristo é o dever do cristão, que é um pequeno Cristo. Isso. Então, acho que tem tudo a ver com o que você está fazendo. Né? Eu acho que esse temor, esse zelo, esse cuidado é perfeito, né? Porque aí, quanto menos suficiente a gente se acha, a gente mais depende da suficiência de Cristo. E quanto mais a gente depende da suficiência dele, mais ele nos coloca para cima e mais ele vai nos usar. Porque quando a gente diz eu sei, eu faço, eu aconteço, a gente está dizendo não preciso de ajuda. Né? Exato. Mas que bom. Uma coisa importante, né? Eu acho que a gente precisa dar uma mergulhada um pouco mais. Você falou dessa inquietação que foi a origem, que para você foi a origem da vocação, do chamado. Isso. Né? Você sentiu uma inquietação, uma necessidade diante de tudo que você viveu, de ser mais útil, de fazer além daquilo que já fazia. Eu costumo dizer que na nossa igreja eu ensino sobre, por exemplo, sobre o chamado. Né? A pessoa diz, qual é o meu ministério na igreja? Qual é o meu chamado? E eu sempre coloco 3 coisas importantes. O que eu sei, o que eu gosto e o que é necessário. Tá? Nem tudo que eu gosto, eu sei fazer. Nem tudo que eu sei fazer é necessário ser feito. Então, quando eu consigo juntar essas 3 coisas, tá, o que é que eu sei fazer? Eu sei trabalhar com as câmeras, eu sei trabalhar em rádio. Beleza, eu sei fazer isso. Eu gosto. Tem gente que sabe, mas não gosta. É necessário? É necessário? Tem gente precisando ouvir o que eu tenho para falar? Tem. Juntou essas 3 coisas, tem um chamado aí. Né? Você tinha os recursos, né, da comunicação, o recurso do jornalismo, você tinha a experiência do chamado dentro de você. E aí você vai buscar agora pessoas que possam somar contigo para apresentar. Isso foi outra história assim, muito importante, eu acho, sabe? Porque, como eu falei, apesar de ser jornalista, eu não sabia fazer, assim, estar do lado daqui das câmeras. Eu sempre estive nos bastidores. Então, eu sabia mandar os outros fazerem muito bem. Mas quando a gente está do lado aqui, que liga a câmera, é outra coisa, né? E eu fiquei muito insegura, porque eu pensava, ok, vou fazer um podcast, mas eu não sei ensinar a palavra. Como que eu vou fazer? Eu não sei evangelizar dessa forma. Então, fiquei muito insegura realmente. Até entender que, na verdade, eu não precisava ensinar, mas que eu podia, sim, levar a mensagem de Deus conversando com as pessoas, entrevistando, trazendo as pessoas que tiveram experiência com Deus para dar testemunho. Né? E lá no nosso podcast a gente fala muito isso. A mensagem somos todos pessoas simples, somos todos cristãos, independente de qualquer igreja que frequente, cada um ama muito a sua, mas acima disso somos irmãos cristãos que permitem que Deus haja na vida. Né? A gente se aprofunda a viver segundo a palavra de Deus. Isso é o que faz a diferença. Com certeza. Então, essas pessoas, todas que vão lá no CristoCast, elas têm experiências com Deus. Seja atuando, Deus agiu na saúde da pessoa, na família, nos negócios, sabe? Porque é isso também. Quando a gente começa a se permitir a ler a palavra, não vou dizer nem estudar, mas assim, a ler a palavra, a gente começa a ver que tem tudo ali, né? Você pega a sua Bíblia em casa, você vai dar uma olhadela rápido, você vai ver que lá tem sobre gestão de pessoas, sobre finanças, sobre família, sobre desenvolvimento pessoal. Tem tudo na Bíblia. Claro, numa linguagem que foi escrita há muito tempo atrás, mas que continua muito atual. E uma coisa importante, né? A gente, às vezes,
a gente dá testemunho, que é o teu caso, o teu programa, ele é um programa de testemunhos, né? Isso. E às vezes a gente dá testemunhos, por exemplo, sobre um remédio que fez bem pra gente. Uhum. Você não sabe a composição, o fármaco daquele remédio, você não sabe como ele funciona fora daquilo que você está necessitando, como ele surgiu, quem fez, às vezes não sabe nem qual é o laboratório, e você sente uma dor de cabeça, aí você tomou aquele remédio que fez bem, você logo testemunha, olha, eu estava assim mesmo, mas tomei. Você não precisou saber do fármaco em si. A mesma coisa, claro que é uma comparação bem esdrúxula mesmo, mas para a gente entender o quanto é importante testemunhar de Cristo, mesmo que você não tenha um compêndio de teologia na cabeça. Porque a sua experiência com Jesus, porque eu sou fascinado por Jesus, né? Sou fascinado por Jesus mesmo, não acredito que Jesus, Deus, não cabem dentro de uma denominação, de uma religião. Ele é muito vasto, ele é muito grande. Como é que eu vou confinar o Criador do universo dentro da minha comunidade de fé? Não tem como. Não o único espaço que ele cabe muito bem é nesse espaço que você sentiu uma vez que ficou um vazio. Aí ele vai lá e cabe lá dentro. Então, nós somos templos, nós somos casa, né, de Deus. Então, Deus realmente ele é essa grandeza que ele é grandioso, que não cabe dentro de uma religião, não cabe dentro do espaço físico que você pensar, mas ele cabe nesse vazio que existe dentro de nós, que tem o tamanho dele. E preenche completamente, né? Lá no podcast eu tenho tido uma experiência que eu falo, se amanhã eu não fizer mais nenhum episódio, eu vou ficar triste por não fazer, mas eu vou ficar tão feliz pelo que já foi feito, porque não tem preço quando a gente publica, você deve sentir isso também aqui, quando vai para o ar o episódio e a gente tem o feedback das pessoas falando, nossa, essa mensagem, aquele pedacinho que o entrevistado falou, tocou meu coração. Não tem preço isso, né? Por isso, gente, deixa os comentários aqui. Com certeza. Pro Intríade, faz muita diferença, né? Incentiva a nossa busca, a nossa vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. E, especialmente, a gente sabe que a gente está cumprindo a nossa missão. Vou te contar um testemunho. Sim, vamos lá. Um testemunho. Sessão Cristocast. Sessão Cristocast aqui no Intríade. Mas só para ver, assim, a minha família, ela é uma família cristã. Mas eu vejo que a partir do Cristocast, quando ele começou a ir para o ar, eu vi a minha família muito mais, como que eu posso te falar? Muito mais engajada na palavra de Deus. Eu retomei contato com primos que eu não via há muito tempo. Na verdade, tem uma prima querida, que na verdade é prima do meu pai, que eu não via há, sei lá, 20 anos, eu acho. E retomamos o contato por causa da palavra de Deus. Isso é lindo. E outro dia eu estava na casa do meu pai e antigamente meu pai não ia muito à missa, não. Ele era daquele que conversa direto, sabe? Sim. E aí estive na casa dele no almoço e ele estava falando assim, porque eu não tenho companhia para ir. Eu virei para ele e falei assim, pai, a salvação é individual, tá bom? Então, vá fazer seu dever de casa, vá à missa, né? Depois as pessoas vão junto, mas faça o seu caminho. Falei e deixei, né? Porque a gente estava no churrasquinho na casa do meu pai. E no outro domingo ele me mandou uma foto de lá, sozinho na missa. E eu fiquei tão feliz, eu sou chorona, viu? Eu sou muito chorona, inclusive já estou com vontade de chorar. Mas por quê? Porque a gente vê dessa forma Deus trazendo de volta as pessoas, né? E assim como eu me permiti, eu sinto isso, como eu quis servi-lo e dessa forma, com a profissão que eu tenho, a gente vê que está alcançando as pessoas, não só as próximas, mas pessoas que a gente não tem contato nenhum, mas que vão lá e deixam um comentário e falam, nossa, eu preciso me reaproximar de Deus. Então vale muito a pena o que a gente faz. Que maravilha. E assim, né, você passa a ser um catalisador, né?
Porque a presença de Cristo na gente, não tem nada melhor do que você encontrar uma pessoa e ela dizer para você, tem algo diferente em você, eu não sei bem o que é. É Jesus, né? Jesus vivendo em nós, é Jesus abraçando a partir de nós. Essa mudança, porque isso que é uma coisa interessante, essa mudança de cosmovisão. Isso. Como você passa a enxergar o mundo depois que você tem uma experiência com Jesus. Você passa a enxergar o mundo de maneira diferente. Mesmo que você seja um cientista que enxerga sempre o mundo pelas lentes da ciência mais pura, né? Da ciência mais radical. Quando você tem um encontro com Jesus, você não abandona a ciência. Não. Mas ela não se torna mais a única forma de ver o mundo. Exato. Você começa a enxergar o mundo, você começa a enxergar as pessoas, as tuas relações começam a ser permeadas pelos afetos de Cristo. Né? E essa é a melhor, eu diria, eu já fiz um vídeo no YouTube que eu falo que a melhor religião é o amor. Né? Porque Jesus disse, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Né? Então, o amor de Cristo em nós faz com que você se preocupe não só mais com a saúde física daquela pessoa, daquele ente querido, não só com a questão profissional, financeira de alguém que está passando uma luta, mas você enxerga mais além. Você enxerga a necessidade dessa pessoa conhecer o que você conheceu. E aí que vem o testemunho. Você compartilhar. E é lindo a gente pensar que testemunho não é só quando eu recebi uma bênção de Deus. Mas o maior testemunho é quando a gente pode dizer da presença de Deus no meio da nossa luta. Porque a presença de Deus é o maior resultado, né? No meio da nossa luta. Não é o que Ele faz por nós, mas é a presença dele em nós. E essa presença, ela não é só sentida no sobrenatural, em coisas grandiosas, mas no nosso dia a dia, né? Nas coisas simples também. Perfeito. Né? Eu percebi muito isso, de novo, durante a gestação do projeto, porque eu senti assim, tudo que eu queria que fosse do meu jeito, dava errado. Eu quero tal coisa, dava errado. Quero que vá tal pessoa, dava errado, sabe? Então, quando eu comecei a dizer assim, tá bom, pai, já entendi o recado, agora faz do teu jeito. Sim. Coloca as pessoas certas no meu caminho. Eu tinha, por exemplo, um parceiro de trabalho que fazia umas produções na minha agência, que era quem iria fazer o podcast comigo, né? Que iria fazer a produção. E deu errado, do dia para a noite. E do dia para a noite eu tive que encontrar outra pessoa para cobrir um trabalho e comecei a pedir referências, né? A gente conhece muita gente. Chegou o nome de um rapaz que eu nunca tinha ouvido falar, conversei com ele por telefone e falei assim, Rafa, consegue ir comigo fazer tal trabalho na política, no meio da campanha política? Consegue fazer lá em Benavides? Ele, não, fica tranquilo, eu vou lá. Chegamos lá para fazer a cobertura de uma caminhada e atrasou um pouquinho e a gente ficou conversando. E para se conhecer, né? A gente não se conhecia. E ele com uma cara assim, super de novinho, comecei a perguntar, falei assim, você é tão novo, como você começou a trabalhar? Ele falou assim, comecei fazendo vídeo de igreja. Eu já fiquei... Nisso, faltou dizer que eu estava super triste, porque como tinha rompido o relacionamento com a outra produtora, eu achei que eu não ia mais fazer o projeto. E então ele falou, comecei fazendo vídeo, igreja, tudo. Eu fiquei, nossa, que legal. Ele, e quando terminar as eleições, eu tô montando uma sala e vou me especializar em podcast. Eu falei, não, tá bom, pai, eu entendi. E aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte então, quando terminar o período das campanhas políticas, a gente vai conversar, porque eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho um chamado. E aí quando eu contei para ele, ele falou, tu tens um chamado e eu vou entrar contigo nessa. Que maravilha. E é o que está acontecendo hoje em dia. Ele tem feito a produção do nosso programa com muito amor e entendeu também que, assim como eu sirvo com a minha vocação profissional, ele também tem servido e dessa forma outras pessoas têm entrado no projeto. É como você faz aqui.
né? Você serve com a sua vocação. E é interessante isso, porque ministério, vocação, chamado, até culto, adoração, a gente sempre linka isso, a gente sempre amarra isso ao que acontece dentro de um ambiente litúrgico, dentro de uma estrutura religiosa. E às vezes, quando eu presto um serviço, os rapazes estão aqui trabalhando na câmera, trabalhando no som, na iluminação, tudo isso aí, eles estão prestando culto a Deus. Sim, através disso. O também estão servindo. Servir ao próximo, servir ao outro, é viver como um pequeno Cristo mesmo. Né? Isso é vocação. Sim. Se a gente começa a entender isso, a Bíblia diz, olha, claro que a Bíblia fala nessa situação que eu vou falar agora, dentro de uma cultura da época, né? Que vós, servos, servi aos vossos senhores como a Deus. Claro que está falando dentro de uma cultura de escravização e tal, mas hoje quando você servir alguém, você sirva como se estivesse servindo ao próprio Deus, porque ali está alguém que foi feito pelas mãos de Deus. Isso. Então, tudo que você faz, todo mundo que você toca com a sua vida, de alguma forma, né? E aqui entra um pouco da teologia, entra a teologia de alguém que fala sobre a empatia, ser empático ao coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Quando eu ajudo alguém, eu não estou simplesmente, vou ajudar o Jaime em alguma situação. Eu não estou sendo empático simplesmente à dor do Jaime. Eu estou sendo empático à dor do coração de Deus. Porque é Deus que ama muito mais o Jaime do que eu. Então, quando eu atendo o Jaime, eu estou sendo empático ao coração de Deus que ama. Então, olha só, imagina que é você ser empático ao coração de Deus. Que dor é que Deus pode ter? A tua dor é a dor de Deus, e eu vou ser empático ao coração de Deus e, consequentemente, empático à tua dor. É verdade. E servir ao outro é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer, né? Servir, e não só servir no caso de vínculos empregatícios, mas assim, servir ao próximo é uma demonstração de amor tal qual Deus nos ensinou, né? Perfeito. E a partir daí é onde eu vejo que entra toda a modificação da nossa vida. Tem uma diferença muito grande. Eu gosto muito de associar, hoje em dia, a questão do trabalho e da espiritualidade. A cultura a cultura da agência, a cultura do meu trabalho hoje em dia, né, ele fala muito sobre o que somos, muito mais do que ao que queremos, sabe? Porque antes nós focávamos no que nós queremos, e todo mundo, quando pensa em trabalho, pensa primeiro na questão da prosperidade financeira, né? E não, hoje em dia nós pensamos muito na questão do servir. Nós somos filhos de Deus, nós temos como princípios exercitar um bom trabalho, contribuir da melhor forma possível, né? Alavancar os outros, às vezes bem mais do que nós mesmos. Então, servir cada um com a sua vocação. Tudo isso nos conduz de uma forma muito natural à prosperidade. Eu ouvi, não lembro bem de quem, mas assim, tirar o olho do dinheiro, que o dinheiro vem. Quando você fica correndo atrás dele, ele não vem não. Você fica muito estressado, ele não adianta que ele não vai vir. Mas quando você tira o olho disso e coloca o olho em outras coisas, nos valores que realmente fazem a vida valer a pena, o dinheiro vem. E acho que você pode explicar muito melhor do que eu, mas tem também aquela questão da própria parábola dos talentos. Sim. Né? Deus não quer que a gente não seja próspero. Ele quer sim que nós sejamos prósperos. Porém, não dessa forma mesquinha, né? Seremos prósperos enquanto servirmos ao outro, né? E você usar, aí já também é uma outra leitura que eu faço, assim, que quando você usa o seu próprio talento para isso, tudo flui de uma forma muito mais natural. Eu vejo dessa forma, né? E a gente precisa ser desafiado, né? A gente pode pensar assim,
poxa, mas eu queria também. Eu também queria fazer um podcast, mas eu não tenho um estúdio, não tenho condições de alocar uma sala, É, de contratar uma equipe. Peraí, vamos lá. Qual é o seu talento? O que você tem? Talento é o teu recurso, recurso sim, digamos, financeiro, estrutural, mas é o teu recurso também de conhecimento de quem você é. sim. Um recebeu um talento, outro recebe 3, outro recebe 5. Se esse que recebeu um enterrar esse talento e ficar se lamentando, mas eu só tenho isso, então não vou fazer, não, é porque não está legal, não sei fazer, não tem. Aí vai enterrando, É, não vai ser útil. A mesma coisa se esse que recebeu 5 talentos, que ele já tem um pouco mais de estrutura, e ele não decidir investir para o bem do outro, e especialmente para o seu senhor, que vai acontecer que ele vai ser considerado um servo inútil. Então, a pior tragédia nessa vida, neste mundo, é quando você se percebe inútil. sim, Né? Uma coisa isso. inútil é uma coisa que é colocada de lado. Então, nesse momento, né, é até bom a gente falar para os nossos queridos amigos que nos acompanham que é importante você não chegar nesse lugar de se achar inútil, porque cada pessoa, você pega alguém que é muito rico, que tem muito dinheiro, e uma pessoa que é simples, que não tem dinheiro, que não tem nada, mas essa pessoa pode transformar a vida desse outro. Com certeza. Então, isso é utilidade. Quando a gente entende que, por menor que seja o meu recurso, por menor que seja a minha força, por mais que eu tenha recebido apenas um talento, a instrução lá do Senhor da parábola é você poderia pelo menos ter colocado no banco que teria pelo menos um rendimento nesse um É, talento, mas nem isso você fez. Ou seja, mesmo que você vai colocar apenas para movimentar aquele talento e você não tenha tanto resultado, mas não deixe ele parado, não enterre, não esconda. é. E ser corajoso, Coragem. né? Seja forte e corajoso, porque você não está só. Você às vezes pode até achar que está, mas não está, né? Deus é contigo. Então, o caminho aparece, as pessoas Com aparecem certeza. e tudo se realiza. Como é que isso impactou dentro da tua empresa? Porque provavelmente houve uma mudança de paradigmas, Sim, o sim. próprio clima É, organizacional, a cultura da é, empresa ganhou, né? sim. Esse mel a É. mais. E ó, que mel, viu? Porque foi muito bom. Eu tive uma sorte. A minha mãe sempre falou para mim desde que eu sou muito pequena, você é filha de Deus, perfeita, maravilhosa, e Ele te ama. E eu levo isso muito a sério. Então, eu me acho dessa forma. Deus me ama tanto que me colocou pessoas maravilhosas para impulsionar esse projeto junto. Então, as primeiras pessoas que eu dividi esse projeto, depois desse meu amigo que viu o nome do Cristocast, falou, esse nome, foi com as pessoas de dentro da minha agência. Minha agência é uma estrutura enxuta, né? Então não tenho tantos funcionários, assim, colaboradores, assim, são mais amigos, Sim. né? Então eu comecei a dividir essa inquietação com eles também. E de cara, os dois disseram, tem que fazer esse projeto. Tem que fazer, tem que tirar do papel, a gente vai te ajudar. E entenderam também que, assim como eu estava servindo, eles queriam servir. Eu não pedi, eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém nesse projeto, é um projeto pessoal. Eles disseram, não, a gente vai fazer porque nós estamos servindo a Deus. E foi dessa forma que a gente começou. Então, nós tínhamos ali o tempo de trabalho da agência e começamos a arranjar tempo para fazer o Cristocast. Dessa forma, o que aconteceu? Foi bem legal, porque a gente começou a incluir na nossa rotina do trabalho conversas que antes não aconteciam, né? Porque às vezes, por mais que a gente se veja assim, eu que sou a dona da agência, mas
tenho relação de carinho com eles, às vezes tem aquela coisa assim, é chefe, né? Então, o chefe ali, às vezes, coloca um murozinho. Antes tinha isso, mas depois não. Então, a gente começou a falar de Deus no nosso dia a dia, no meio do trabalho. E aí vem um cliente que é muito... Todo mundo tem cliente difícil, e aparecia o cliente difícil e um falava pro outro, ó, é para amar todo mundo, não vale escolher, né? Então, então vamos trabalhar, vamos orar por ele. E isso se tornou tão natural dentro da agência que eu digo que antes eu achava que a agência ia moldar o projeto do CristoCast, mas aconteceu o contrário. Eu vejo a cultura do CristoCast entrou completamente dentro do meu trabalho. Completamente, assim. É muito incrível como as coisas acontecem, né? Mudou a cultura completamente. As pessoas antes que não se identificavam saíram naturalmente, e também é um processo que a gente precisa compreender. Nem todo mundo é igual, né? Eu acredito sim que as pessoas que neste momento ainda não estão com o coração disponível para Deus, uma hora vão estar. Sim. E tem um momento para isso. Com certeza. Vai ter um momento que Deus vai alcançar essas pessoas também, né? Então, essa cultura de dentro do trabalho mudou muito a nossa visão, a visão geral da empresa, sabe? E olha, eu espero que fique assim para sempre, porque é muito melhor quando a gente consegue trabalhar em algo que a gente se sente realmente bem, né? Com certeza. Que ali a gente que faz Você parte se realiza, da gente, né? que a gente se realiza. E para a gente se realizar não é só questão de dinheiro, né? Tem os nossos valores, os nossos princípios. E quando isso tá junto do que Deus nos ensina, aí é o céu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, assim, o programa está bem leve, bem espiritual, bem agradável, está muito boa a conversa. Mas deixa eu dar só uma provocadinha. Tá. Você trabalha, você teve experiência de trabalhar dentro de um ambiente, dentro de um nicho que é muito pesado, Sim. que é a política, Isso. né? Que em termos de reputação é algo que você precisa ter, né? Você falou muito da questão da reputação, né? Isso. E é um ambiente extremamente... Eu não vou nem falar que é um ambiente de péssima reputação, mas é um ambiente que as pessoas já olham Sim. com preconceito. Alguns com preconceito, alguns com conceitos Sim. mesmo, né? Porque tem razão de ser. Como foi para ti, como é para ti olhar essa trajetória, né? Como você conseguiu andar por esses meandros aí, mantendo o que você falou ainda há pouco, seus princípios, né? Você está falando de reputação, né? Isso. De nome, de caráter. Como foi? Todo mundo me pergunta isso, porque eu trabalho há muitos anos nessa questão política, muitos mesmo, e eu acho que eu só não fiz campanha para presidente e governador. Campanha para todos os outros cargos eu já fiz. Então, sempre me questiono, assim, eu posso trabalhar com a pessoa? Porque também costumo dizer que quem estraga a política são as pessoas. Sim. Você me provocou, eu posso provocar Vamos lá. um pouquinho. Pode. Eu costumo dizer isso, a política é boa. As pessoas são que boa estragam. E é necessária, né? Boa e necessária. As pessoas que dificultam, né? Que são as pessoas que tentam tirar proveito, tentam dar um jeitinho para ter vantagem, para manipular. Existe isso, né? Existe pessoas boas e ruins nessa vida. Eu, graças a Deus, sempre pude escolher com quem trabalhar. E isso faz toda a diferença. E eu vejo assim, enquanto cristã, fui criada com aqueles valores. Eu não posso me permitir fazer um trabalho que vai contra isso. Então, eu agi assim a vida toda. Tem um amigo que, inclusive, ele trabalhava comigo na agência
saiu, ele dizia assim, eu não entendo como a Lia consegue trabalhar com política, porque é tão avesso dela. Mas é porque eu entendo que é necessário, sim, se estudar política, se trabalhar política para o bem da sociedade. A gente não pode pegar ranço e, não quero ouvir falar disso. Não, a gente precisa entender de política. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos, eu falo com ela sobre política. Ela me perguntou ano passado, quando ela tinha 9, na época das eleições que eu estava fazendo campanha, fiz 2 campanhas ano passado. Ela me perguntou, mamãe, qual é a diferença entre liberal e conservador? Eu olhei para ela e falei, com 9 anos nunca, eu queria saber qual era o disco da Xuxa, sabe? Eu não sabia isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, que bacana que ela se interessa por isso. E eu vejo também que as crianças hoje em dia têm um acesso muito maior à informação do que nós tínhamos. Sim. Então, a gente precisa sim incentivar. Trabalhar com política não é fácil, não é mesmo fácil. O tempo inteiro você tem que estar observando e escolhendo qual é o caminho que você vai escolher, o que você está disposto a fazer. Eu tenho muito claro na minha vida o que eu faço e o que eu não faço. Né? Já tive sim, como que chama a palavra? Pessoas que perguntam se você topa fazer tal coisa e aí tem uma porcentagem. Não topo. Então, eu tenho 15 anos, já próximo de 20 anos de... Aliás, eu tenho mais do que isso, viu? Tô fazendo a conta aqui rápido de cabeça, 20 só de formada, mas eu comecei a trabalhar bem cedo. Todo esse tempo já de experiência no mercado, mas como a gente tem, assim, muito claro o que vai fazer e o que não vai, eu não me envolvo jamais em coisa que eu sei que tá errada. E aí entra a questão, né? Se pessoas de princípios, se pessoas de bom caráter se omitirem, vai entrar no lugar dela para fazer alguém que não tem os princípios e só vai somar-se cada vez mais, vai deteriorando cada vez mais, né? Vai ficando cada vez pior. E a questão da reputação em si, né? A gente constrói uma reputação. O meu trabalho, minha especialidade é construir uma reputação. Do zero eu sei construir uma reputação. Porém, ela pode se diluir em um tweet, em 1 minuto, não é? Então, não é só construir a reputação. Se você não for realmente aquele indivíduo, aquele ser humano que você está falando, isso se dilui de uma forma, hoje em dia, de uma forma muito rápida. Com certeza, e avassaladora. Avassaladora. Então, a reputação, ela inclusive pode ser trabalhada segundo os princípios cristãos. Eu acredito muito nisso. Né? Você ser realmente um servo de Deus, uma pessoa... Você pega ali, quais são os princípios cristãos? O que Deus nos ensinou? Se você segue aquilo ali, você já tem praticamente ali chance de ter uma reputação muito boa. Porque você vai ser um bom ser humano, você vai ser um bom pai de família, você vai ser um bom empregador, você vai ser um bom cidadão. E aí é fácil trabalhar isso, Sim. Não é verdade? Agora, se você for uma pessoa que é corruptível, né, que gosta de tirar vantagem do menor, do maior, sei lá, aí não tem reputação que salve. Não tem trabalho de reputação. Você não pode forjar uma reputação, né? Olha, eu não forjo, mas há quem forge. Você encontra gente de todo jeito, de todo tipo por aí. Mas não adianta, eu costumo dizer, não adianta você forjar uma reputação. A reputação verdadeira, ela aparece de uma forma natural. E a reputação forjada, ela se dilui em um clique, não é? Com certeza, é aquela coisa de você, hoje em dia se tem, eu costumo dizer, já falei aqui no programa algumas vezes, né, que tem uma frase que eu acho muito engraçada, que diz que ninguém é tão feio como a sua foto na carteira de identidade.
mas também nem é tão bonito quanto a sua foto no perfil do Instagram. Sim. Né? Uma hora a Verdade. gente, né, uma hora a gente tira os filtros e vai olhar quem a gente é. Então, uma reputação forjada, ela é uma foto com um filtro exagerado. Isso. Né? Um filtro adequado, ele vai ressaltar teus pontos que precisam ser ressaltados. Eu acho que esse é o trabalho, teu trabalho. Você vai ressaltar aquilo que existe. Você não vai inventar uma qualidade que não tem. Que foi, inclusive, uma das coisas que eu me preocupei muito quando eu comecei o projeto do CristoCast, porque eu ficava assim, gente, eu sempre fiquei nos bastidores, eu sei o que tem que ser feito na frente nas câmeras, eu nunca fiz, né, porque eu ficava nos bastidores. Mas eu dizia, não, vou lá, eu vou fazer o padrão Globo. Sim. O que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu sou uma pessoa completamente desastrada. Ainda há pouco eu pedi para afastar um pouquinho a água aqui, porque eu tenho medo de derrubar. Eu queria vê-la derrubar. E eu já derrubei, né? Eu já derrubei lá no nosso. Eu já derrubei. Então, assim, eu falei, eu não posso forjar quem eu sou. Eu sou essa pessoa. Então, eu erro. Falou de desastrado, já tem desastrado por ali. Derrubou ali, você tá vendo? E aí eu falei, eu sou essa pessoa. Gente, eu faço gafe horrores. Eu já fiz várias gafes lá no programa. Eu sou essa. E o tempo inteiro eu tô dizendo, gente, eu tô aqui fazendo, mas eu tô aprendendo também. Então, vão se acostumando com os meus erros, sabe? E é isso. A sociedade digital, hoje em dia, ela te permite filtros até certo ponto. Porque depois que esse filtro sai, não existe mais forma de recuperar. Sim. Então, é melhor que você construa a sua reputação desde o início, sendo quem você é. E olha, eu acho bem interessante o podcast, esse formato, que eu acho que ele veio com essa proposta de ser menos plástico. Completamente, né? É simples. Então, eu comparo o podcast muito parecido com a rádio AM, quando começou, lá na época, eu trabalhei em rádio há muito tempo, e a rádio AM sempre foi a rádio da fala, né, da comunicação, do jornalismo, né, da entrevista, da conversa, não era para tocar música. Né? A FM não, já era um formato mais plastificado, né? Você já colocava a voz de maneira diferente, como locutor de FM, a gente já perguntava, uma pessoa tinha uma voz um pouco mais grave, né? A gente já perguntava, tu é locutor de FM, tu é locutor de rádio? Né? Já na AM não, era um pouco mais voltado para fala da notícia. Na FM vinha aquela coisa de anunciar música e pronto. Eu acho que o podcast ele dá essa liberdade da gente, de a gente conversar e ser a gente, porque eu estou aqui, estou te ouvindo, eu estou na mesa de casa, eu estou batendo um papo e eu acho que é importante. Acho que foi você que me perguntou se tinha um roteiro. Foi, né? Perguntei. Vocês têm um roteiro? E assim, eu não faço roteiro. Né? Eu gosto que a conversa flua. Eu pego um pouco, né, do que... Pega umas informações iniciais. Umas informações, né? Eu acho que não tem nada melhor do que a conversa fluir. Né? O papo acontecer. Porque o que vai ser dito aqui, eu acredito que era o que devia ser dito. Sim. Nós tivemos uma situação num dos nossos programas, de uma das nossas convidadas, que nós tivemos um problema no HD, que a gente salvou o programa. E aí eu tive que dar essa notícia para ela, olha, o teu programa não vai ao ar, a gente vai ter que regravar. E isso assim, eu constrangidíssimo, né? Porque a gente preza para fazer... Né, para a coisa acontecer como deve acontecer. E aí ela disse, poxa, mas agora não vai ser igual. Não vai mesmo. Mas os nossos colegas, até eles mesmos, não sei se para se livrar, né? Mas sentiram que foi melhor. Porque talvez aquilo que aconteceu no primeiro não era para acontecer e pronto. E como diz o pessoal, e é sobre isso, e tá tudo bem, né? Tá tudo então, bem. O segundo programa ficou bem melhor. Então, quando flui, quando acontece, né? Quando eu vou usar um outro podcast que acontece, quando há o flow, né? Então, eu acho que é muito melhor. E sabe, assim, eu relaxei com isso depois que começou.
O primeiro que foi pro ar, o piloto que a gente fez, eu tremia ainda, estava plena da cintura para cima, da cintura para baixo, estava tremendo, minhas pernas tremendo, porque até ali eu estava achando que eu tinha que ter um padrão, né? Porque estava preocupada, gente, e se eu falar muita bobagem? E a minha reputação, né? Sim. E eu entendi ali, depois que foi pro ar, aliás, antes de ir pro ar, conversando, porque no primeiro, eu sou muito chorona, gente, no primeiro acho que eu já chorei, eu choro muito, choro de rir, choro de tudo. E assistindo ali, eu entendi que não, que era para ser do jeito que eu sou. Se Deus me permitiu fazer o podcast acontecer, é porque Ele quer que a Andréa Lia, do jeito que ela é, né, faça ele acontecer. E eu entendi também que as pessoas podem se identificar com o nosso jeito. Eu não sei falar rebuscado sobre a palavra de Deus. Pode ser que um dia eu aprenda. Por enquanto eu não sei. Por enquanto eu falo de forma simples. E aí, dessa forma simples, é onde as pessoas podem, de repente, se identificar. Com certeza. Né? Por exemplo, eu fiz umas gafes assim, bem, sabe? Teve uma que eu gosto de contar, porque estava com o entrevistado, o nosso convidado lá, e ele falando sobre José do Egito. Foi um dos primeiros. Ele falando sobre José do Egito. Aí eu falei, José do Egito, sim, o príncipe do Egito. E aí seguiu a conversa, foi pro ar o episódio, e eu tenho um amigo que assiste todos os episódios e termina de ir pro ar e me liga. Aí ele fala, minha amiga, olha, muito legal o bate-papo de vocês e tudo, e fez lá umas observações e disse assim, eu queria só te dar uma contribuição. José não foi o príncipe do Egito, né? José foi o governador do Egito. Aí eu falei para ele, pronto, agora eu tenho que decorar o cargo também do pessoal, não é possível. Sabe? E do outro foi que eu recebi um pastor, como eu falei para você, é um podcast cristão, então eu recebo de várias igrejas, né? Recebi um pastor Fábio, super novinho, e gravando o tempo inteiro, eu Fábio para cá, Fábio para lá, conversando, chamando pelo nome. Chegou no final, na despedida, eu me lembrei que ele era pastor. Aí eu, fazendo o encerramento, falei assim, inclusive, eu queria aqui pedir desculpas pela minha gafe, porque eu acabei chamando você pelo nome o podcast inteiro, não sabia se tinha que chamar de pastor. Ele, não, fica tranquila. Mas eu sou a rainha de fazer essas coisas, assim. Só que eu entendi que, gente, esse é meu jeito, entendeu? Se eu derrubar aqui, eu vou pedir desculpa, eu vou morrer de rir, vou chorar de rir, provavelmente, e vai ser uma bagunça pra gente limpar. Mas o que importa é o jeito que nós verdadeiramente somos, né? E o propósito que a gente quer desenvolver. Eu entendi, aqui eu tô super à vontade. Se eu derrubar, eu já te avisei antes, né? Eu falei, então os meninos já deviam estar, inclusive, com uma toalhinha por ali. Eu vi que não estão. Mas nós somos assim. Então a gente precisa ser verdadeiro, né? No trabalho, em casa, nossa vida de sociedade. Uma reputação, puxando novamente para o trabalho, uma reputação, a verdadeira reputação, ela é construída dessa forma, em cima de verdade. Bom, por incrível que pareça, né, graças a Deus a gente sempre tem essa fala no final do programa, que o tempo passa mais rápido do que a gente imaginava. Né? Quando a conversa é boa. Quando o papo é bom, e graças a Deus até agora tem sido só papo bom, mas já acabou o nosso tempo, a gente tem preservado e tentado construir o programa em cima de 1h05, 1h10 no máximo. Quando a gente tiver, nós não estamos fazendo ainda ao vivo, quando estiver ao vivo, talvez a gente gaste mais tempo. Inclusive, nós estamos gravando alguns episódios um pouco mais curtos, onde eu converso direto com você, onde eu não estou entrevistando, e eu coloco um pouco daquilo que está aqui dentro para ajudar nas mais diversas áreas de atuação. Então, a gente quer que você mande para a gente sugestões de temas para a gente abordar. Pode mandar, mas e se mandar... Eu não sou o supra-sumo de todo conhecimento, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas se tiver algum assunto que eu não consiga tratar, responder, lidar, aí eu vou trazer convidados. Então, você me dá a chance
de eu falar sobre temas que eu conheço e já me dá a deixa para eu convidar pessoas que falem sobre aquilo que eu não conheço, porque aí eu aprendo junto com o convidado. Aliás, junto com vocês aí e diante do convidado. Mas, Andréia, muito obrigado mais uma vez. Papo muito agradável, muito suave, muito leve, né? E eu também costumo dizer, apesar de eu ser pastor, o Intríade não é um programa da minha igreja, não é um programa religioso, ele é um programa de bate-papo, de conversa sobre diversos temas, e entre eles eu trago pessoas que compartilham Cristo. Eu trago teólogos, pastores, e nós não estamos fechados a nenhuma religião. Nós estamos fechados com Jesus. Graças a Deus. E olha, eu quero muito agradecer mesmo o convite. E a gente não vai ter só uma hora, né? Porque vai somar com o que tem lá no nosso também. Sim. Então nós vamos ter 2 horas de conversa. Ótimo. Uma aqui, uma lá. Te espero com certeza. Quero muito te agradecer por ter me chamado. Eu estou super honrada de estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência e deixar o recado principal de que as pessoas se aproximem, sabe, de Deus. Esse é o fundamental. De uma forma simples que seja, Deus não quer nada muito rebuscado. Basta você abrir seu coração e dizer, eis-me aqui. Eu quero agradecer também a querida, muito especial, uma pessoa que a gente conheceu aqui no podcast, mas a impressão que tem é que a gente já tem um vínculo de muito tempo, que é a Márcia Regina, a doutora Márcia Regina, colega psicóloga que veio aqui conosco, atravessando um deserto, né, poderoso na vida, mas com uma resiliência, né, com uma força extraordinária. Então, Márcia Regina, a gente dedica esse programa para você, com todo carinho, com todo amor. Com todo amor, muito Deus obrigada. abençoe então. Gente, Deus abençoe vocês, que a graça de Deus enche o seu coração. E é isso, vamos nos aproximar mais de Deus. Ele sempre, dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Deus abençoe.